Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder entrar em seu lar. A você que neste momento está nos acompanhando através das redes sociais, aproveite este momento e compartilhe este link no seu grupo de WhatsApp de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã. Hoje estaremos estudando uma lição maravilhosa, imperdível, que com certeza, ao término aqui da Escola Bíblica Dominical, você vai ter crescido na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos enviar a nossa saudação aos nossos irmãos da terceira idade, os irmãos que estão todos os domingos pela manhã. Eu tenho recebido até fotos, de irmãos sentados assim na frente da TV. Esta semana, um dos pastores esteve nos mostrando a sua mãe sentada, diz que não perde aí o culto da Escola Bíblica Dominical. Nosso muito obrigado. E aí, como comumente fazemos, abra aí seus braços e receba aí um forte abraço do pastor Ailton, da irmã Judite, aquele abraço de comunhão, aquele abraço de amor, em nome de Jesus. Que coisa boa, glória a Jesus. Vocês são importantes, vocês são uma bênção para Deus, para o nosso pastor e para a igreja. Que Deus continue abençoando. Também os pastores, temos ouvido também de pastores que estão jubilados, que diz: pastor Nadir Jacques, estou ligadinho aí com minha esposa aí no programa ou no culto da escola dominical. Deus continue abençoando o pastor, abençoando toda a família, que a bênção de Deus continue estendida sobre o Senhor e toda a sua família. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele uma bênção especial para a nossa escola dominical, com certeza vai ser de bênção. Feche seus olhos nesse momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui pela manhã, te adorando, te exaltando, reconhecendo a Ti como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Queremos pedir uma bênção em favor dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Que, Senhor, esta escola seja um instrumento de bênção, Senhor, para edificar a vida, Senhor, dos Teus filhos. Neste momento pedimos uma bênção sobre o nosso pastor presidente, pastor Ailton. Continua ajudando o Teu filho, ó Pai, ao evangelista Sonivaldo, a todos, Senhor, todos os funcionários da Rede Brasil e a todos que estão sendo alcançados através desta programação, Senhor, a cada dirigente de escola, a cada professor, Senhor, a cada aluno, que a Tua mão de Deus continue dispensando sabedoria, graça, Senhor, aos Teus filhos. Nos dá, Senhor, uma escola abençoada e continua conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. É um momento em que você não pode, sob hipótese alguma, ficar com sua boca fechada. Vamos louvar a Deus, vamos adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos convidar o presbítero, irmão Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não fique de boca fechada. Aproveite este momento para adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E se você não tem uma harpa, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto aí da harpa cristã em sua tela para que você possa nos acompanhar e juntos possamos formar aí um grande e lindo coral para a glória de Deus, que com certeza o nosso louvor chegará diante dele como incenso suave e agradável. Vamos adorar ao Senhor nesta manhã.
Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção. Queremos agradecer primeiramente ao nosso bondoso Deus, agradecer também ao escalado deste momento. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria, com muita satisfação, com os nossos queridos hinos da harpa cristã. Hino de número 289, sob o sangue teu. Glória a Deus. Asperge hoje meu coração com sangue teu, ó Redentor, liberta-me da vil tentação, com sangue teu, Senhor. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção de todas as dúvidas do temor. No sangue teu vem me lavar dos males do grande tentador. Oh, queiras me livrar sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Refúgio acha o pecador, no sangue teu, ó meu Jesus, asperge-me sempre, ó Senhor, no sangue lá da cruz. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Ó, vem me enchendo do teu vigor, pelo maná do sangue teu, fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz por tua cruz e sangue teu, com ricos dons, ó, me satisfaz e faz-me ver o céu. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Aleluia, glória a Deus. Glorifique ao Senhor aonde você estiver neste momento, pelo poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Ainda, meus amados, hino de número 447, nascer de novo. Glória a Deus. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás, ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração, foste batizado como foi Jesus,
segues ao seu lado pela sua luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Na ode vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Marchas para a glória, andas para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. O portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens-te preparado para dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz. Canta com os gemidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa semana nós estamos estudando uma lição maravilhosa, lição de número 9. Lição que tem como título O Batismo, a primeira ordenança da igreja. O texto áureo nos diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A verdade prática nos diz que o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título Pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. O segundo tópico tem como título O símbolo e o propósito do batismo. E o terceiro tópico, a fórmula e o método do batismo. A leitura bíblica em classe está em Romanos, no capítulo 6, versículos do 1 ao 11. Se você não tiver uma Bíblia aí em sua casa, não tem problema, estamos já aí colocando o texto para que você nos acompanhe nesta leitura devocional. Romanos capítulo 6, versículo 1 nos diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento agradecer a Deus pela leitura de sua palavra e pedir que o Senhor neste dia esteja iluminando o seu filho, que estará ministrando a nossa lição nesta manhã. Feche seus olhos comigo e ore. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela leitura da tua palavra, Senhor, e queremos neste momento que o teu Santo Espírito, nesta manhã, venha nos ajudar. Vem, Senhor, estender as tuas mãos e falar, Senhor, aquilo que tu queres nos ensinar, Senhor. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um dos teus filhos, nos fortalece, nos vivifica nesta manhã. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar pelos dizimistas e ofertantes. Vamos nesse momento especial da nossa contribuição, nossa adoração ao Senhor. Vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. E como é bom nesse domingo de manhã estarmos aqui na casa de Deus, para glorificar seu santo nome, para adorá-lo na beleza da sua santidade e, claro, para aprender a sua santa e rica palavra. E você sabe que a escola dominical é um culto, está acontecendo aqui na Rede Brasil, mas ao mesmo tempo acontece aí onde você está, no trabalho, no hospital, na sua casa, onde você estiver, tem um culto acontecendo agora. E todo culto tem um momento também que é especial, que faz parte do culto, que é o momento do ofertório. É o momento que a gente oferta a Deus. E não é somente ofertar. O ato de ofertar também é um ato de adoração a Deus. Nós adoramos a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. E quando isso é feito, deve ser feito de coração voluntário, um coração alegre, sabendo que aquilo que está sendo lançado na salva, que está sendo depositado, está sendo utilizado para o crescimento e a expansão do reino de Deus. Para que o ensino da palavra de Deus, a ministração da palavra, a pregação do Evangelho chegue em locais mais distantes ainda. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo que reflete tudo isso, essa disponibilidade, que reflete também esse voto de agradecimento que se faz no momento de ofertar. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo 28, e você pode fazer uma leitura do versículo 18 ao versículo 22. Tem por título assim, a coluna de Betel. Mas eu quero dar ênfase ao versículo 22, quando Jacó faz esse voto ao Senhor, dizendo assim: e esta pedra, que tem um posto por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Observe que antes da instituição da lei, Jacó já falava em dízimo. E após a instituição da lei, claro, existe o dízimo instituído, e no Antigo, no Novo Testamento, da mesma maneira. Então, querido irmão, o dízimo, a oferta, é uma doutrina bíblica. Lembre-se disso. Então, faça isso com amor, com dedicação, com carinho, como um ato de adoração a Deus. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está mais longe, ela vem disponibilizando alguns canais. E o primeiro canal vai aparecer agora na sua tela, que é justamente o Pix, a chave do Pix.
Vou repetir para você, você está lendo aí, que é o CNPJ da Igreja Evangélica. Está lá, 10 632 404 1000 ao contrário, dígito de número 51. Em nome do beneficiário, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E você está vendo aqui ao meu lado, justamente as contas da igreja, para você também fazer esse momento, ou melhor, nesse ato de adoração a Deus. Quero convidá-lo, nesse momento, para nós fazermos uma oração. Vamos orar ao Senhor? Vamos fazer uma oração de agradecimento. Agradecer pelo pão que chega à nossa mesa, pela vida que Deus tem nos dado, pelo trabalho. E orar também por essas pessoas que nesse momento estão desempregadas, estão precisando de uma porta de trabalho. Deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de todas as empresas que existem nesse mundo e Deus, Ele pode te ajudar a arrumar uma porta de trabalho para você sustentar sua família e ajudar a sua casa. Chegue diante de Deus com fé, com alegria, com dedicação. Vamos orar ao Senhor? Ele está aqui para ouvir a tua oração. Oremos a Deus. Pai eterno, Cristo amado, Rei da Glória, Senhor maravilhoso, queremos te agradecer e te louvar, meu Deus, pois nesse momento nós estamos ofertando a Ti. Recebe a nossa oferta como um cheiro suave, como a expressão de um coração agradecido pelas Tuas bênçãos e principalmente pela bênção da salvação. Pai eterno, queremos te pedir por esse chefe de família que está desempregado, por essa mãe, por esse pai, por esse filho que nesse momento está clamando pela porta de emprego. Usa de misericórdia, estende tua mão santa, abre as portas, recebe a nossa gratidão e a nossa alegria no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão em Cristo Jesus. Você permanece conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e o nosso superintendente, pastor Nadir Jackson Saraiva, ele convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com um dos seus hinos. Você continua conosco aqui na Rede Brasil, adorando e louvando a Deus e aprendendo a santa palavra do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 470, Batismo. Tua graça, ó Deus amado, vem agora conceder aos que vão ser batizados, dá-lhes Espírito e poder. Com o teu Espírito Santo, estas almas vem selar, dá-lhes vida em novo canto, pra tua glória conquistar, a fim de pra ti viverem, mortos para o mundo estão, para o Espírito receberem, dá-lhes puro coração. Com o teu Espírito Santo, estas almas vem selar, dá-lhes vida em novo canto, pra tua glória conquistar. Com o Espírito por Deus dado, vem, ó vem já batizar os que hoje seus pecados vem as águas sepultar. Com o teu Espírito Santo, estas almas vem selar, dá-lhes vida em novo canto, pra tua glória conquistar. Já contigo ressurgidos, o teu nome louvarão, em Jerusalém vestidos, sim de branco reinarão. Com o teu Espírito Santo, estas almas vem selar, dá-lhes vida em novo canto, pra tua glória conquistar. Amém.
Queridos irmãos, esta semana estamos estudando uma lição maravilhosa, a lição que vai tratar sobre o assunto do batismo, a primeira ordenança da igreja. Este assunto que, embora seja um assunto tão elementar, vamos assim dizer, elementar, que são verdades elementares da fé cristã, mas existem muitas pessoas ainda que têm dúvidas com relação ao assunto do batismo em águas. Há pessoas que às vezes não acham necessidade de se batizarem ou não querem se batizar porque não querem assumir uma responsabilidade maior, ou muitas vezes estão equivocadas com relação ao método do batismo, a fórmula do batismo, qual o significado de fato do batismo. E por não entenderem a doutrina, esta doutrina tão importante das Escrituras, é que muitas vezes acabam cometendo equívocos e às vezes levantando até a bandeira da defesa anti-batismo, como tivesse usando lá o ladrão da cruz e dizendo assim, está vendo que para ser salvo não precisa se batizar, então eu não vou me batizar. Mas como o próprio título da lição traz, batismo, a primeira ordenança da igreja. E quem deu esta ordenança à igreja? Então nós vamos aprender hoje tudo sobre o batismo, as verdades bíblicas sobre o batismo, quem deve se batizar, qual é a fórmula do batismo, qual o método utilizado para o batismo. O batismo por aspersão, ele é bíblico? Qual é o batismo bíblico? É por imersão? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Essa lição estará respondendo essas e outras questões. Mas, queridos irmãos, vamos para o texto da introdução de nossa lição. Coloque aí, por favor, na tela a introdução de nossa lição. O autor da lição ele vai dizer o seguinte: nesta lição vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus e seus apóstolos e, posteriormente, pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda a doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Observe, o autor da lição, ele já introdutoriamente, ele aponta aquilo que nós já começamos a informar aos irmãos, de que em decorrência aí na história nós temos muitas práticas que foram agregadas aí à ideia do batismo. E ele diz o seguinte, olha, nós não temos que entender o batismo só à luz da história não, porque muitas práticas foram agregadas ao batismo que estão fora das Escrituras. O parâmetro que deve ser colocado para entender a doutrina do batismo é justamente as Escrituras. As Escrituras é que precisam nos dizer o que é que Jesus instituiu, qual a forma, qual o significado, o que é que a Bíblia diz sobre o batismo em águas. Então não é análise histórica, porque a análise histórica ela não tem sentido se não vier lastreada com o princípio bíblico. Porque na história, nós vamos comentar aqui, na história criou-se também a prática do batismo infantil, mas nós demonstraremos que o batismo infantil não tem base bíblica, que o fundamento da nossa doutrina, o fundamento da nossa fé é a palavra, as Escrituras. Então, tudo que estiver fora das Escrituras, no que diz respeito à elaboração da doutrina, não pode ser considerado como infalível, porque não é a palavra
de Deus. Então, voltando aqui para o primeiro tópico, o autor fala sobre pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. E ele, no primeiro subtópico, ele diz o seguinte: o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. E nos diz o texto: a tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico, doutrinário, define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Ok, volte aqui, vejam só. O autor da lição começa já trazendo uma abordagem daquilo que é bem elementar na compreensão do batismo. A tradição católica, como também os chamados protestantes históricos, e quem são os protestantes históricos, pastor? São os presbiterianos, são os congregacionais e assim por diante. Eles entendem de que esta terminologia que nós utilizamos de ordenança não é a mais adequada. A adequada seria sacramento, que é a terminologia usada pela Igreja Romana. Só que a Igreja Romana, quando usa o termo sacramento, vale pontuar de que o batismo, na teologia romana, ele tem um sentido de salvação. É um dos critérios para a salvação. Por quê? Porque, segundo eles, no batismo é conferido graça. Então, os romanos, e aí o autor deixa claro que essa ideia veio corroborada aí desde a época de Agostinho, no século IV, depois de Cristo, a ideia de que o batismo, ele confere uma graça especial e sendo a condição para a salvação na visão romana. Na visão dos protestantes históricos, na verdade, eles não entendem que isso é uma condição para a salvação, mas dizem que é necessário haver o batismo, inclusive defendem o batismo infantil como sendo uma aliança continuada do Antigo Testamento, porque para eles, assim como os judeus, a criança judia, ela passava pela circuncisão para ser recebida pela comunidade como um sinal de identidade, então eles acabam entendendo que no Novo Testamento esse sinal seria o batismo e por isso fazem o batismo, realizam o batismo infantil. Mas no segundo subtópico de nossa lição, nós vamos explicar de maneira detalhada que não há fundamento bíblico. Primeiro, que o batismo não é regeneração, ele não compartilha a salvação. Nós citamos aqui no início do culto, aqui do ensino da escola dominical, de que aquele ladrão da cruz foi salvo. O Senhor Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não se batizou, ele não produziu obra alguma, mas a salvação, como nós sabemos, é única e exclusivamente pela fé e, em decorrência disso, ele teve fé, se arrependeu dos seus pecados e, em decorrência disso, o próprio Jesus declarou que ele estaria com o Senhor no paraíso. Entretanto, o batismo, ele não é nem regeneração, nem também há fundamento para se dizer de que o batismo, ou haja base bíblica para o batismo infantil. E isso vale até pontuar de que nós temos sim
muitas evidências no Novo Testamento de batismos, mas nunca de batismo infantil. Mas antes de falarmos sobre, e até citarmos a nossa declaração de fé, o que a nossa igreja pensa sobre batismo infantil, eu gostaria de ir para o subtópico 2 do tópico 1 de nossa lição, subtópico 2 da nossa lição, que fala sobre o batismo não é sacramento, mas ordenança. Ele diz assim: o ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Abre aspas, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter alguma graça através dele. Volte aqui. Observe, por que é que a igreja romana batiza crianças? Porque eles entendem que crianças são pecadoras e como pecadoras, se elas morrerem sem se batizar, sem passarem pelo ato batismal, elas serão condenadas. Então, na teologia romana, o batismo é uma condição para que o indivíduo entre no reino de Deus, seja aceito no reino de Deus, e por isso o batismo transmite uma graça especial. As crianças, segundo o entendimento da teologia romana, as crianças que não passam por esse batismo, elas em nenhum momento entrarão no reino de Deus. Mas fica a pergunta, por que é, pastor, então, que nós não defendemos, não acreditamos no batismo infantil? A nossa declaração de fé, no capítulo 12 de nossa declaração, nós vamos aqui localizar o capítulo 12 da nossa declaração de fé, ela vai nos mostrar o porquê que nós não adotamos a doutrina ou não aceitamos a doutrina do batismo infantil como sendo bíblica. O capítulo 12 da nossa declaração de fé, se você tiver uma declaração de fé em casa, você pode abrir aí, pegar a sua declaração de fé e se certificar daquilo que nós estaremos lendo. E se você não tem, procure adquirir. É muito importante que você esteja familiarizado com a doutrina da sua igreja. Então, a nossa declaração de fé, na página 129, no tópico 4, que tem como título Batismo Infantil, diz o seguinte: não aceitamos nem praticamos o batismo infantil, por não haver exemplo de batismo de crianças nas Escrituras e por não ser o batismo um meio de graça salvadora, isso que nós já comentamos aqui, ou sinal e selo de aliança que substitui a circuncisão dos israelitas, que esta é a visão dos cristãos reformados. Também por não ser possível a criança ter consciência de pecado, condição necessária para que ocorra arrependimento. Observe, como é que uma criança que não tem consciência de pecado, ela tem a necessidade de se batizar? É claro que é importante que seja pontuado de que uma criança, ela nasce pecadora, né? Tem um texto lá de Salmo de número 51, né? O salmista, ele vai dizer: eis que iniquidade eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos debaixo do pecado, independentemente da idade, todos somos pecadores. Entretanto, a criança, ela não tem consciência do pecado. Se ela não tem consciência do pecado, ela não sabe ainda fazer a diferença entre o bem e o mal. Como ela poderia solicitar ou teria necessidade de se batizar se esse batismo simboliza justamente a consciência do pecado, onde morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo? Não há sentido nenhum, ou não há sentido algum em defender esse tipo de doutrina.
a nossa declaração de fé ainda continua dizendo o seguinte: as crianças em estado pueril não preenchem esses requisitos. Por quê? Porque não sabem diferenciar o bem do mal ainda. Sobre a circuncisão, o pensamento cristão bíblico é: em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6:15. Ou seja, estamos dizendo aqui que dizer que batizar crianças no Novo Testamento está seguindo a mesma orientação do Antigo Testamento da circuncisão. O próprio texto de Gálatas aqui mostra exatamente o contrário, dizendo que em Cristo agora não existe circuncisão nem incircuncisão, porque todos agora são um em Cristo Jesus. E ainda continua dizendo o seguinte: cremos e ensinamos que o batismo é apenas para os que primeiramente se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus, sendo também necessário pedir para ser batizado. E aqui nós temos o texto que diz assim: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Disse Felipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Felipe quanto o eunuco, e o batizou. Atos, capítulo 8, versículos 36 a 38. Assim, os candidatos ao batismo precisam exercer o arrependimento e a fé. Então, é por isso que nós não batizamos crianças e crianças não há fundamento bíblico algum. A gente não vê na Bíblia nenhum discípulo batizando criança, não vê Jesus batizando criança, não vemos a igreja do primeiro século batizando crianças, então não há nenhum fundamento bíblico para a defesa do batismo infantil. Então vamos para o terceiro subtópico. O batismo deve ser administrado aos adultos. O texto diz o seguinte: o mesmo Agostinho, que entendia que o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Neste caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Mateus 19:14 diz: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas. Então, queridos irmãos, para nós fecharmos o primeiro ponto aqui, é importante o seguinte: primeiro, o batismo não é sacramento, é uma ordenança. Isso é uma verdade. Segunda verdade que nós aprendemos aqui no primeiro tópico: o batismo não é regeneração ou não é regeneração nem é salvação. O batismo é para aqueles que já são salvos. Uma outra coisa que nós aprendemos é que o batismo é para adultos, não para crianças, ok? Então, aprendemos que o batismo é uma ordenança, não um sacramento. Aprendemos que o batismo não é salvação, mas para quem já é salvo. E aprendemos que batismo é para adultos e não para crianças. Então, tendo meditado e revisto aí o conteúdo do primeiro tópico, vamos avançar para o segundo tópico: o símbolo e o propósito do batismo. Veja aí o primeiro subtópico do tópico 2, diz o seguinte: símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição.
Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Romanos capítulo 6, versículos 3 ao 5. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses. Abre aspas, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, fecha aspas, Colossenses 2:12. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo Jesus. Volta aqui, por favor. Então veja olha que simbologia linda, que simbologia maravilhosa. Então qual é a simbologia do batismo? Primeiro, a identificação com Cristo. Paulo aos Romanos nos mostra que assim como Cristo foi sepultado e ressuscitou, nós nos identificamos com sua morte quando nos batizamos. Nós nos batizamos e aí quando mergulhamos na água, de maneira simbólica, nós estamos nos identificando com Cristo, morrendo com Cristo. Então, quando voltamos das águas do batismo, quando nos levantamos, estamos nos identificando com a ressurreição de Cristo. Mas apenas com a ressurreição de Cristo? Não. Estamos ressuscitando para viver uma nova vida, e o que Paulo chama em Romanos de novidade de vida. Abra aí, veja aí, eu queria, por favor, que colocasse na tela a leitura bíblica de nossa lição, o apóstolo Paulo, veja que coisa linda, versículo 1 do capítulo 6, diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? Ele fez de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado. Veja que essa simbologia envolve a nossa morte para o mundo. Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aí o versículo 4 diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós, olha aí a expressão, em novidade de vida. Volta aqui aí na tela. E o que é viver em novidade de vida? Novidade de vida é uma das expressões que o Novo Testamento utiliza para descrever a nova natureza. A Bíblia fala de novidade de vida. Você deve viver agora em novidade de vida. E o que é novidade de vida? Paulo, em 2 Coríntios 15, 17, ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Novidade de vida, nova criatura, nova natureza, novo homem. São terminologias que a Bíblia utiliza no Novo Testamento para descrever de que agora em Cristo a vida de pecado é deixada de lado para viver agora exclusivamente para a sua glória. Nós somos criados com esse propósito. Fomos criados, Paulo diz em Efésios 1:5, fomos criados para louvor da sua glória. E em Cristo agora a nossa identidade ela é restaurada. Em Cristo nossa identidade é restaurada e nós somos libertos. Fomos libertos. Libertos para quê? Libertos para vivermos para a glória de Deus. Nós somos libertos para vivermos para Deus. Paulo diz em Romanos 8:3 que a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado da morte. O pecado não tem mais força sobre nós. Por quê? Porque em Cristo Jesus as amarras do pecado foram quebradas. Agora nós somos livres.
Não livres para fazer a minha vontade, porque se eu começar a fazer a minha vontade, eu tornei-me escravo dos meus desejos. É isso que Paulo nos diz em Efésios 2, de que éramos escravos das nossas paixões, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, éramos escravos de Satanás, éramos escravos do mundo, mas em Cristo Jesus, agora nós fomos libertos. E Paulo diz, olha, quando você se batiza, você está se identificando com Cristo. Você está assumindo um compromisso com Cristo, de que, Senhor, assim como tu morreste para o mundo, eu estou morrendo contigo quando me batizo. Assim como tu ressuscitaste, Senhor, eu também ressuscito para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Não é pelo fato de eu ter me batizado que agora eu fui blindado, o batismo me blindou contra o pecado, de forma alguma. Inclusive, há até uma expressão que se atribui a Martim Lutero, que Martim Lutero disse que achava que no batismo, as águas do batismo iriam matar a sua velha natureza. A sua velha natureza morreria afogada nas águas do batismo. Mas ele disse que teve uma tremenda decepção, porque ele disse, a triste da minha natureza sabia nadar. Isso mostra que o batismo não nos torna super crentes, crentes poderosos, crentes fortes, não. Ao contrário, o batismo nos mostra a nossa fragilidade de pecado e a nossa completa dependência de Cristo em vencer o pecado. O interessante é que o próprio texto nos deixa claro de que agora, se vivemos em Cristo, não temos que viver como o mundo vive. Temos agora uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo, um novo parâmetro, uma nova ordem moral. Agora nós temos um novo modelo, nós temos um paradigma. E quem é o nosso paradigma? É Cristo Jesus. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque se olhássemos apenas para Paulo, nós encontraríamos defeito, mas Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O referencial é Cristo. Cristo é o referencial. Então, o batismo ele tem o símbolo, sim, de identificação com Cristo. Não nos torna supercrentes, ao contrário, nos leva à consciência da nossa dependência de Deus, o quanto precisamos de Deus e o quanto pecadores nós somos. Vamos agora para o segundo subtópico de nossa lição. Subtópico 2 do tópico 2, que diz o seguinte, o propósito do batismo, testemunho público da fé. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de uma forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir a Jesus. É interessante, e nós falamos aqui que o batismo também é um compromisso que nós assumimos diante de Deus. Não só diante de Deus, mas o batismo como testemunho público de fé é um compromisso que nós assumimos com a comunidade, com a igreja a quem nós estamos, no ato do batismo, professando a nossa fé, nos filiando enquanto membros da igreja. E quando nos batizamos, e aqui nós temos o testemunho público da fé cristã, estamos assumindo o compromisso de promovermos o crescimento do reino de Deus através daquela igreja local. Estamos dando um recado primeiramente a Deus, Senhor, eu estou assumindo, eu estou em primeiro lugar cumprindo a tua ordenança, eu estou te obedecendo. Em segundo lugar, você está dando uma profissão de fé para a comunidade ou para a igreja a quem você está se batizando, onde você está se batizando.
Você está dizendo à igreja: obrigado por terem me aceito como membro, porque antes do batismo existe a profissão de fé, existe lá o testemunho público e a aprovação da igreja para que aquele candidato ele venha ao batismo. E quando ele se batiza, ele está dizendo à igreja: obrigado por ter me aceito como membro da igreja local. Eu prometo a vocês continuar mantendo o testemunho desta igreja, continuar mantendo o testemunho desta igreja, seja o testemunho moral, testemunho espiritual, e promover o crescimento da igreja com minha cooperação, seja a minha cooperação física, a minha cooperação financeira. Eu estou aqui à disposição de Deus e da igreja para promover o seu crescimento. E também o batismo como testemunho público de fé também é um recado também para a sociedade. Para a sociedade estou dizendo: eu agora estou assumindo diante de vocês que eu sou um seguidor de Jesus. Eu estou disposto sim a ser perseguido, eu estou disposto a ser rejeitado, eu estou disposto a me submeter a toda e qualquer situação por amor a Cristo. Porque para mim, Cristo é o mais importante. Ele é o valor, Ele é o sentido da minha vida. E quando nos batizamos, irmãos, falamos para Deus, falamos para a igreja e falamos para a sociedade. É muito lindo essa ordenança do Senhor Jesus. Poder se identificar como o Senhor descendo as águas, poder se identificar com o Senhor quando ressuscita e dizer: agora eu estou vivendo para Cristo. E viver como o apóstolo Paulo disse, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo diz: eu estou completamente imerso em Cristo. Ou Cristo está imerso em mim. Que coisa boa, né? Saber que nós vivemos, adoramos, tudo o que fazemos em nossa vida só tem uma única razão de ser: Cristo. Cristo é o centro da nossa existência, Cristo é a razão da nossa vida, Cristo é o sentido de viver de cada um de nós. Avançando ainda, queridos irmãos, para o subtópico 3, nosso tempo já está correndo. Ele diz aqui: não há espaço para indecisão. Ele aponta aqui o seguinte: somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado, não pode mais cometer qualquer tipo de falha, embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado. Contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito. Ou seja, a primeira visão é a visão de que eu não quero me batizar, porque a partir desse momento eu não posso mais pecar, e porque não posso mais pecar, não tem como não pecar, então eu vou ser sempre chamado, eu vou ser sempre orientado. Não, isso é um conceito equivocado, porque mesmo depois do batismo nós continuamos sendo pecadores. E aliás, nós já falamos aqui que o batismo não nos torna imunes ao pecado, apenas demonstra e simboliza a nossa identificação com Cristo, nosso testemunho de fé público e também nosso compromisso com Deus. O pecado, ele é neutralizado em nossa vida à medida que submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Veja que Paulo diz, ele cita até o texto de Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Paulo ainda em Romanos, se você puder anotar, nesse momento, se não tiver com a Bíblia, se tiver com a Bíblia, você abre a sua Bíblia, se não tiver com a Bíblia, você anote e depois você confere a sua escritura.
Romanos capítulo 6, que é o mesmo texto de nossa lição, só que o versículo 12 diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas, como pessoas que passam da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E ainda mais um versículo 22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Então, queridos irmãos, o fato de assumirmos o compromisso com Deus e nos submetermos ao batismo, em nenhum momento nos torna imunes ao pecado. E Paulo deixa isso claro. Nós podemos sim, mesmo sendo batizados em águas, mesmo sendo batizados no Espírito Santo, mesmo falando línguas, profetizando, Paulo diz, é possível que você pegue agora a sua liberdade e devolva a sua liberdade ao pecado, e o pecado volte a reinar sobre você. Mas Paulo diz, não faça isso, porque onde você chegou e o que Deus proporcionou a você, não justifica mais você viver aquela vida servil, aquela vida de escravo, submetido ao pecado e fazendo a vontade do pecado, do diabo e do mundo. Agora nós estamos livres para viver a nossa vida com Deus, livres para viver a nossa vida para a glória de Deus. Se você puder neste momento, levante a sua mão e dê um glória a Deus à sua casa. Coisa boa readorarmos ao Senhor e vivermos exclusivamente para louvor e glória de seu nome. E aí, caminhando para o final, ainda no subtópico 3, ele diz, por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estes, conscientes das implicações que esse rito traz, e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Então, é óbvio que se de repente o indivíduo não se batiza porque de fato não quer se batizar, porque não quer um compromisso maior com a igreja, então se pode pensar que tipo de evangelho está no universo conceitual desse rapaz. O que é que ele pensa sobre fé? Até porque quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, qual foi a primeira palavra que Jesus utilizou? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se ele é incapaz de negar-se a si mesmo, não é nem capaz, muito menos, de se batizar. Então, que Deus continue ajudando. Se você está nessa condição, meu amigo, eu quero dizer a você, reavalie o seu pensamento. Olhe para a cruz, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não há amizade entre Deus e o mundo. Paulo diz em Romanos 5 que nós éramos por natureza inimigos de Deus. Paulo diz em Efésios 2, éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência, e agora, em Cristo Jesus, nós somos chamados família de Deus. Mas há um preço. E qual é o preço? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E agora, caminhando para o final, tópico 3, a fórmula e o método do batismo. A fórmula trinitária do batismo diz o seguinte, o autor da lição, durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos, abre aspas, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque nesse texto cita as 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas distintas com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é ponto pacífico.
Biblicamente sim, mas existem por aí fora algumas organizações que batizam em nome de Jesus. E outros até que batizam em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não é 3 nomes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula bíblica, essa é a fórmula trinitária. Segundo subtópico fala sobre a fórmula herética do batismo. E aqui ele diz o seguinte: nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitária. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico deles é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Atos 2:38 e 19:5. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. E não há sentido algum em dizer que é outra fórmula, porque foi o próprio Jesus que em Mateus 28 disse aos discípulos: quando vocês batizarem, batizem em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o próprio Jesus que orientou os discípulos. E como é que agora no Novo Testamento, na igreja primitiva, ia se mudar a fórmula? Não há sentido. Foi o Senhor que orientou os discípulos e o que Jesus deu aos discípulos. Os discípulos deveriam dar continuidade e isso eles fizeram na igreja do primeiro século. E o último subtópico, subtópico 3, imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios de prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar, submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram uma prática bíblica do batismo por imersão. E aí tem, o povo saía para ser batizado por João no ou dentro do Rio Jordão, Marcos 1:5. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água, Marcos 1:10. João batizava onde havia muita água, João 3:23. Parece até uma coisa tão básica, mas muitas pessoas confundem a questão da fórmula batismal. Existem tradições cristãs que batizam por aspersão, molhando a cabeça. Essa semana eu vi até nas redes sociais aí uma igreja batizando de maneira online. Criar até batismo online. Não há sentido algum, irmãos. Batismo online, o pastor estava no lugar e lá onde o membro ia ser batizado, ele pegava um saquinho com água e rasgava o saquinho e molhava e ele estava sendo batizado. Isso é o chamado batismo por aspersão. Ele chama de online, mas é batismo por aspersão. Não tem sentido nenhum nas Escrituras. O batismo é por imersão. Até porque se estamos falando que o sentido... Lembram da identificação com Cristo? Lembram que eu disse que o batismo simboliza a morte de Cristo e depois a sua ressurreição? Como é que a aspersão vai simbolizar a morte? Não se enterra só o corpo e a cabeça fica de fora. Não tem sentido, né? Quando o indivíduo é enterrado, é sepultado de maneira completa. Não há sentido nenhum, nem lógico, nem doutrinário e nem teológico para o batismo por aspersão, e sim o batismo por imersão. Queridos irmãos, o nosso tempo já foi embora. Queremos neste momento só agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que estiveram conosco nesta manhã aprendendo a palavra do Senhor. Espero que tenhamos crescido com toda certeza na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Pegue aí todas as anotações que nós aqui falamos, revise aí o contexto da lição, né? Com toda certeza você saiu desta escola dominical fortalecido, edificado
para a glória de Deus. Vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor por esse momento especial. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore conosco em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por esse momento especial que aqui, Senhor, estivemos aprendendo a tua palavra. Queremos pedir uma bênção em favor do teu filho, da tua filha, Senhor, que ainda, ó Pai, por não ter compreendido esta verdade da identificação contigo, do testemunho público de fé, Senhor, não tomou a sua decisão de descer as águas. Ó Pai, que neste momento o teu Santo Espírito esteja atuando na sua mente, em seu coração, mostrando a importância, Senhor, que é obedecer esta ordenança maravilhosa, que é a ordenança do batismo, a primeira ordenança, ó Deus. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós, todos aqueles que foram alcançados através desta programação. Continua abençoando o nosso pastor presidente, Senhor, evangelista Sonivaldo e toda a equipe da Rede Brasil. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, nosso muito obrigado por ter estado aqui conosco. Não desligue a sua TV, nós temos uma programação especial preparada exclusivamente para você, que com toda certeza, se você cresceu aqui na escola dominical, durante o dia você vai crescer ainda muito mais em Cristo Jesus. Lembrando que no próximo domingo, neste mesmo horário, esteja conosco aqui, aprendendo mais uma lição maravilhosa para o seu crescimento espiritual. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.